Wellington Calazans, a partir da Suécia, Estocolmo. Boa noite, Dorival Aleixo. Boa noite, colega Joseph, também o Issal. É um prazer estar aqui de volta. Um bom regresso após as férias aí, Dorivaldo. E a você assistindo aqui ao canal de notícias da TPA. É sempre um prazer estar aqui na Hora 10. Wellington Calazans, queremos ouvi-lo também. Dorivaldo, eu vou divergir um pouco aí dos meus colegas, respeitando, obviamente, a posição que foi colocada por cada um deles, porque eu divido essa visita de Lula a Portugal de duas maneiras. Foi positiva na reaproximação do Brasil com Portugal, porque há 7 anos o Brasil não vinha traçando uma boa relação com os portugueses, em decorrência não apenas da completa ausência de uma política internacional externa, né, vamos falar assim, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que confundiu política externa com um abraço ao Donald Trump, e quando o Donald Trump perdeu a presidência, o Jair Bolsonaro ficou um pouco à deriva, né, e isolado, por opção própria, talvez, grande erro estratégico naquela oportunidade, e antes disso, por causa da instabilidade política vivida no Brasil, no pós-impeachment de Dilma Rousseff, toda aquela celeuma que foi criada na esfera política brasileira. Então, do ponto de vista da relação do Brasil com Portugal, eu considerei positiva essa visita, porque foram firmados acordos, foram 13 acordos em diferentes setores, e alguns deles interessantes, e todos os outros, quando fala em cultura, quando fala em educação e etc., são sementes, né? Porque os resultados não são imediatos, mas não deixa de ser uma iniciativa que visa a reaproximação, e eu considero isso bastante positivo. Agora, do ponto de vista geopolítico, eu considerei um grande desastre. Por quê? Porque foi uma visita marcada por uma pressão enorme da imprensa ocidental sobre o presidente Lula da Silva, uma tentativa de constrangê-lo para, através disso, forçar o Brasil a mergulhar nessa mesma piscina vazia preparada pelos Estados Unidos para os europeus, e que os europeus mergulharam de bom grado. E, ao que tudo indica, Dorivaldo, houve êxito nessa pressão, porque Lula agora afirma que a expansão abrangente das relações econômicas entre Brasil e Rússia está condicionada a uma mudança de postura dos russos na Ucrânia, algo que é visto pelos russos como inegociável e ser uma questão existencial para a Rússia. Isso, para mim, eu vejo como algo muito ruim na relação entre Brasil e Rússia, porque contraria a lógica multipolar defendida pelos BRICS, que é um bloco econômico do qual o Brasil é um dos fundadores, porque também define o Brasil como apoiante político do Ocidente na atual disputa russo-americana, na chamada Nova Guerra Fria, o que pode acabar, na minha opinião, Dorivaldo, prejudicando até mesmo a boa relação do Brasil com a China um pouco mais à frente, porque vai chocar essa tentativa de atender a duas demandas do BRICS e do G7, vai fazer com que Lula, em algum momento, tenha que se posicionar. E eu vejo que, ao tentar isolar a Rússia e se equilibrar através de Estados Unidos e China, eu vejo como muito negativa essa aposta geopolítica do governo brasileiro. Então, eu considero que, do ponto de vista das relações Brasil-Portugal, eu acho que a visita foi muito boa, muito positiva, mas na geopolítica um pouco perigosa, porque os BRICS prometem muito mais do que um Ocidente que visivelmente está num franco declínio. Ok. Wellington, o Issal falou há pouco sobre o acordo Mercosul-União Europeia, e o acordo Mercosul-União Europeia é estratégico e o Brasil poderá contar com Portugal como ponta de lança para fechar o acordo, pelo menos é a garantia que deixou o primeiro-ministro português António Costa. Feito isto, o que é que mudará, de facto?
Olha, esse acordo ele é muito ruim para os países da América Latina e ele é muito bom para a Europa. Eu acredito que tenha sido muito positivo para Portugal e para os países europeus, mas o próprio presidente Lula vai encontrar resistência de outros países da América Latina para que esse acordo seja concluído nesse prazo recorde que ele tenta impor. Por quê? Porque os países da América Latina passariam a ser importadores de produtos acabados com elevadas isenções de impostos, prejudicando a retomada econômica, sobretudo depois da pandemia, quando houve uma paralisia, né, vamos chamar assim, da economia na América Latina, não em todo o mundo, mas os países da América Latina ficaram muito prejudicados. E esse acordo, ele traz um conjunto de regras e exigências que estão voltadas para questões ambientais, para questões climáticas e etc., que os europeus não têm nenhuma moral mais para exigir, porque eles não preservaram, não respeitam, estão aí queimando carvão, estão com energia nuclear e etc., e vão trazer essas... No Brasil existe uma expressão chamada carteiradas, né? Que, para tentar mostrar algum protagonismo em uma área onde eles falharam. Então, Dorivaldo, eu espero que demore bastante de ser concretizado esse acordo, assim como o brasileiro, estou falando aqui, e que ele jamais avance. É isso que eu tenho para falar. Wellington, e até porque já tem a palavra, este não discurso no 25 de Abril deverá ser encarado como uma polémica, como um incómodo, ou não precisa de ser levado a este nível como está a ser aqui tratado também em alguma imprensa, em alguns fóruns? Não, o idiota, a figura do idiota existe em todo mundo, não é? Então, é a extensão do político que ascende a um cargo eletivo e que traz para a vida pública o comportamento de um baderneiro de esquina e que não sabe a diferença entre relações entre países e representantes legitimamente eleitos e uma briga, uma disputa, um bate-boca numa mesa de bar. Então, eu acredito que o partido de extrema-direita português, ao fazer menção a determinadas situações da política interna brasileira, importou simpatias que nutre por Jair Bolsonaro e levou para o debate internacional, através da visita de Lula a Portugal, algo extremamente desagradável, banal, desnecessário e que diz muito mais por quem fez a crítica do que pelo criticado. Obrigado, Wellington. Wellington, mais do que nortear estes fóruns de discussão que refere aqui o ISAL, parece que vai continuar também a causar ainda alguns embaraços para o entendimento de muitos. Sem dúvida. A situação na Ucrânia é uma situação que vai demorar um pouco de ser resolvida. E nada do que o Antônio Guterres falou sobre a Rússia é novo, mas é sempre bom lembrar que toda a crítica que tem sido feita à Rússia pela operação especial na Ucrânia é um recorte histórico estratégico, é uma crítica numa moral seletiva. Por quê? Porque ninguém falou muita coisa sobre o descumprimento dos acordos de Minsk, que, na minha opinião, foi o segundo grande impacto para que a Rússia tivesse que agir preventivamente, até porque a NATO estava ali dentro do território ucraniano, ameaçando atacar as áreas conquistadas ou independentistas, vamos chamar assim, que são simpáticas à Rússia e hoje são anexadas. Então, uma outra coisa é que o golpe que é anterior ao Acordo de Minsk, que ascendeu o Volodymyr Zelensky ao poder, também não teve ali uma interferência da NATO como uma crítica a esse tipo de movimento que visivelmente foi forjado pelas forças da NATO para poder atingir esse nível
de desgaste na relação entre Ucrânia e Rússia, e os resultados são esses que temos hoje. Então, Dorivaldo, os colegas foram muito felizes nas críticas que fizeram e também nos recortes que fizeram, e eu não tenho muito que acrescentar nesse sentido. O que eu tenho aqui como sugestão para que o nosso público esteja atento é que perceba que tudo isso está sendo remoído, mas essa guerra não é apenas bélica e não é apenas diplomática, é uma guerra econômica. E a Europa, enquanto isso, está cada vez mais enfraquecida. E os movimentos que nós prenunciávamos aqui nos comentários anteriores, já de alguns meses, de protestos, greves e etc., eles estão cada vez mais fortalecidos, ainda que muito escondidos da imprensa que cobra a liberdade de imprensa nos outros países, mas aqui na Europa não tem muito. Então, Dorivaldo, é tudo muito preocupante. Eu vejo tudo isso como uma escalada perigosa, porque estamos falando de potências nucleares com disputas econômicas. Isso é uma combinação perfeita para uma guerra mundial. Wellington, isto leva-nos também já aqui às reações, já que o José acaba por trazer também este ponto durante a sua explanação, leva-nos aqui também às reações do vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, à volta das sanções que foram impostas pelo governo britânico contra 5 russos acusados de envolvimento no envenenamento e prisão do opositor Kara-Murza, e acabou mesmo também por descrever o Reino Unido como um inimigo eterno daquele mesmo país. Qual é a sua análise à volta aqui destas reações também? Bom, Dorivaldo, eu já falei aqui uma vez no Hora 10, isso foi no ano passado. Certo. E porque essa também não é uma declaração nova do Dmitry Medvedev. Não é mesmo. Então, ele só está aqui requentando, como falamos lá no Brasil. Sim, sim. O que acontece? O que acontece é o seguinte, a Rússia dispõe de uma arma que é hipersônica e que é considerada assim uma arma imparável. E ela seria suficiente para destruir o Reino Unido. Então, os russos têm repetido isso, numa destruição total do Reino Unido. E uma vez eu assisti a explicação, através de um analista russo, por que os russos falam sobre essa destruição do Reino Unido. Porque eles acreditam que se eles destruírem o Reino Unido, a Europa não irá atacar a Rússia. E os Estados Unidos também não. Então, é uma estratégia militar que eu não gostaria de arriscar que acontecesse, porque eu considero extremamente perigosa. Eu acredito que potências bélicas, potências nucleares, estarem falando sobre isso já é de uma gravidade muito grande. Estamos vivendo uma escalada muito perigosa. As armas nucleares, que eu sempre vi, e aqui em todos os comentários, antes mesmo daqui do canal existir, quando eu comentava somente no Conexão Angola no canal 1, eu falava muito que a arma nuclear era uma arma que existia para não ser usada e que era apenas uma arma de dissuasão. E eu começo a temer que a insanidade predominante em todo o espectro da política mundial transcenda a essa possibilidade de tê-las apenas como armas de dissuasão e passem a utilizar o que seria aquilo que chamei uma vez de hecatombe, o fim do mundo. Não teríamos o dia seguinte para comentar aqui as consequências, Dorivaldo, no Hora 10. Já falei isso também, não é novidade aqui para o nosso público. Certo. Mas é o que está sendo prognosticado com as sucessivas provocações de potências que deveriam dar o exemplo, porque são essas as potências que cobram dos demais países tudo o que eles não conseguem hoje aplicar na prática. Então, chegamos a um ponto de interrogação que dificilmente vamos encontrar as respostas imediatamente. É preciso que haja um pouco de sanidade mental em meio a todo este inferno que está sendo criado.
Vou agradecer pela vossa presença, Isso Agostinho e o Wellington Calazans. Muito obrigado mais uma vez e queremos contar com ambos em próximas oportunidades com os valiosos subsídios que sempre dão aqui ao nosso espaço. Obrigado, boa noite.